Meninos e meninas, atenção, vem aí o primeiro tema do debate. Na tela do canal do YouTube, o primeiro tema, a gente vai fazer hoje aqui um apanhado geral, né? De tudo que fizeram aqui de contratações, Vila Nova, Goiás e Atlético. A pergunta é a seguinte, essa pergunta é boa, hein? É para movimentar aqui o nosso debate das feras já no começo da edição desta quinta-feira. Qual foi a melhor e qual foi a pior contratação do futebol goiano aqui na capital em 2025? A pergunta é simples. Qual foi a melhor e qual foi a pior contratação do futebol goiano em 2025? Mas o povo aqui da mesa não lembra, você de casa também não. Por isso a nossa produção fez o levantamento de todas as contratações de Vila Nova, de Goiás e também do Atlético até o momento em 2025. Põe na tela, vamos aí. Contratações do Vila. O Vila contratou muita gente, hein? Kozlinski, Vitor Hugo, Igor Inocêncio, Pedro Romano, Thiago Panhussá, o Alisson Maia, o Everton, o Chape que já saiu, Formiga, Natan Melo, João Vieira, Mitkov, Dodô, Jean Mota, Diego Torres que já saiu, Paulinho que já saiu também, André Luiz, Parede, Vinícius Paiva, Bruno Mendes, Juan Ribeiro, Poveda, Labandeira e Gabriel Silva, os dois últimos também já saíram. Contratações do Goiás, contratou menos. Luiz Felipe, Tite, Lovati, Moraes, William Lepo, Rodrigo Andrade, Gonzalo Freitas, Juninho Benites, Vitinho, Facundo Barceló, Wellington Rato, Anselmo Ramon, Arthur Caíque, Zé Hugo Jajá, Wellington Matheus, Esli Garcia e o Edson Carioca, que foi pro Mirassol, tá jogando a Série A. E as contratações do Atlético, contratou muito também o Atlético, hein? Contratou mais que o Vila. O Vladimir Anderson, 2 goleiros, né? Lucas Barreto também, Paulo Vitor, 4 goleiros contratados. Juan Teixeira, Rai Ramos que saiu, rescindiu o contrato, Marcinho também deixou o time, foi pro Criciúma, Conrado, Valdir Júnior, Cauã Ferreira, Matheus Felipe, Wallace, Kevin, que também já saiu, volante que veio do Anápolis, Castro, Lucas Gamires, que também já deixou o Atlético, Leonardi foi pro Criciúma, Cauã, Maranhão, Luizão, Francisco Barrios, Robert, Ariel, Ezequiel Ram, Caio Dantas, Potker, Sandro Lima, Marcelinho, Kelvin, Thalisson e Federico Martins. Muitas contratações. Os 2 times que mais contrataram, Vila Nova e Atlético, e o Goiás contratou um pouco menos. Diante desses dados apresentados aqui na abertura do debate das feras, qual equipe da capital, né, fez a melhor contratação e qual foi a pior contratação do nosso futebol goiano? Começa por você. Alô, Maestro Tim, boa tarde. Boa tarde, Thiagão. Um forte abraço para você. Um abraço especial também para meus amigos Jean Lopes, o Danilo Dias, o Dedê, também para Eduardo Cabral, Moisés Vinícius, para todos que estão nos acompanhando agora. Um forte abraço, uma ótima quinta-feira. Thiagão, pergunta difícil porque assim, muitos jogadores chegaram aqui no futebol goiano e não renderam, né? O Vila tem seus jogadores que chegaram aqui, foram uma grande decepção, aí eu coloco a maior minha, assim, porque eu esperava um futebol bem melhor e ele não conseguiu encaixar aqui no futebol do Vila Nova, que foi o Diego Torres, pra mim já até saiu, já foi embora, mas eu coloco como decepção, então como é uma grande decepção, eu coloco como a pior dentro do Vila Nova, porque eu esperava muito mais pelo que a gente já conhecia do Diego Torres. Agora, outros jogadores não, outros jogadores chegaram, não esperava muito e também não renderam, né, e o próprio Kozlinski ainda não conseguiu ser o goleiro que a gente imaginava, até porque também passou por cirurgia, mas eu fico com o Diego Torres no Vila. No Goiás, sem dúvida nenhuma, o Edson Carioca foi a grande decepção, foi a contratação que não deu certo e teve a oportunidade, assim como o Diego Torres no Vila, ele teve a oportunidade no Campeonato Goiano, que não conseguiu render, tá jogando fora, ele lá no Mirassol, tá até jogando bem, mas aqui no Goiás ele foi uma grande decepção. No Atlético, o Lucas Ramírez, praticamente ninguém nem lembra do Lucas Ramírez, né, que o Atlético tinha contratado, então para mim foi a pior contratação do Atlético. Em termos de melhor, eu tô escolhendo um por um, Thiago, e depois eu falo que eu achei que foi melhor até agora. Em termos de melhor contratação no Atlético, para mim até agora o Marcelinho. Marcelinho foi uma contratação que tem dado resposta, tem dado retorno, tem ajudado o Atlético nas vitórias, tem sido um jogador bem decisivo. No Goiás, até agora, tem jogadores que chegaram e ainda não renderam tanto como a gente esperava, como o Anselmo Ramon. Eu ficaria ali com a melhor contratação até agora do Juninho. O Juninho começou mal no Campeonato Goiano, mas vem crescendo, é um jogador que é muito regular, um jogador que a gente esperava, que tem potencial ainda para crescer mais, mas em termos de contratação, pensando aqui, para mim o Juninho foi a que tem sido mais regular. Tem jogadores que já estavam aí que estão jogando bem, né? Tadeu, como sempre, o próprio Messias, Pedrinho, mas em termos de contratação nessa temporada, eu coloco aí o Juninho. E no Vila Nova, o Panhussá.
Para mim, o Thiago Painho Savens foi uma baita de uma contratação, um zagueiro que é líder, que faz uma temporada muito boa até agora, um xerifão ali atrás, é um jogador, para mim, diferente aí do Vila Nova. Agora, em termos de escolher o melhor, eu fico ainda com o Marcelinho. Para mim, o Marcelinho tem sido muito decisivo no Atlético, sabe? O Painho Sá é um baita de um zagueiro, ajudando muito o Vila Nova ali, mas eu vou ficar com o Marcelinho a diferença que ele tem feito a favor do Atlético. É um jogador que tem sido decisivo, ele tem conquistado vitórias pro Atlético desde quando chegou no Campeonato Goiano, inclusive na estreia dele lá em Umas. É um jogador que vem me agradando muito aí, então para mim, em termos de melhor contratação até agora, eu vou ficar com o Marcelinho. E a pior? A pior, Zé Hugo. Não, Zé Hugo não, perdão, o Edson Carioca. O Edson Carioca, pra mim, é a pior de todas aí, porque é um jogador que foi embora aqui, não deixou saudade nenhuma. O Lucas Ramírez eu nem vou falar, porque ele praticamente não jogou. Agora o Edson Carioca jogou e não mostrou nada, então eu fico com o Edson Carioca. Pra mim, eu tinha uma expectativa, o Goiás investiu, gastou dinheiro nele e ele não deu resposta aqui, tanto que foi embora de maneira rápida. Muito bem, então 1h16 da tarde, o Maestro tinha abrindo o nosso debate das séries, elegendo para ele a grande contratação, o atacante Marcelinho do Atlético, a pior contratação, o atacante Edson Carioca, que já deixou o Goiás. 1h16, e você já deixou o seu like, gente? O que custa deixar o like? Dá aquela fortalecida, hoje a gente precisa bater aqui 400 likes até o final do debate. Muito fácil, viu? Deixa o seu like aí, deixa a sua mensagem, deixa a sua participação, daqui a pouco a gente dá uma passada aqui também no chat ao vivo. Vai deixando também o teu voto. Para você, qual foi a melhor contratação e a pior contratação do futebol aqui da capital nessa temporada 2025. Sua opinião é muito importante pra gente, tá? Faça parte do debate das feras, o principal debate de ideias do rádio brasileiro. A Fricó tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Fricó, receita de deliciosos momentos. 1h17 da tarde, debate das feras, oferecimento GT Autopeças, a líder de Goiás. 4 lojas na Grande Goiânia. Peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol, amiga da qualidade. Eurodiesel com você, produtor rural da plantação até a colheita. Todos os dias da semana. Ligue agora e conheça o nosso timaço. 3576-3646. Clínica Ato. Atendimento humanizado e segurança total. Na Vesa Renault, Avenida TB3, Praça Nova Suíça. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Portas de Aço Goiás, 6 décadas de tradição. E também Hiperboreira. Quintou família. Planeja aquela noite especial com queijos, com vinhos. Mas antes dê uma passada no Hiperboreira e curta todas as nossas opções para você. Severiano Castro Filho tá ligado com a gente. Alô, Neto Lobo. Os times precisam baixar um pouco a bola. Pra mim, nenhum goiano sobe. Beleza, amigo, tamo junto. Warley, sou Goiás, mas sou realista. O Goiás tem que melhorar muito para conseguir a 4ª vaga na última rodada. Essa é a realidade. Ô, meu amigo, você não tá sendo Goiás, não. Ou se você tá sendo Goiás, você tá sendo um esmeraldino muito pessimista, um esmeraldino que não tem entendido de bola. Me aponta uma equipe que tá jogando mais que o Goiás nesse momento. Nesse momento, talvez o Coritiba. Mas faça uma análise de todas as 15 rodadas da Série B até agora e me aponte alguém que jogou mais que o Goiás. Não tem, cara. Não tem. O Goiás perdeu a liderança por conta de saldo de gols. Saldo de gols. O Goiás tem um saldo 7, o Coritiba um saldo 9. Então calma, gente. Às vezes o esmeraldino também é muito exagerado. A campanha segue maravilhosa, a distância para o 4º colocado de 6 pontos para o 5º colocado, né? Então calma, gente. Sem crise. Sem crise. Pelo amor de Deus, não tem crise no Goiás, não. Muito longe disso. Calma. Nossa. Eliezer Viegas também tá ligado com a gente. Thiago Remetão sem tradição, que a Tuna Luz tem mais tradição, sendo o primeiro time a ganhar um campeonato da Série B. Pois é, o próprio povo do Pará tá falando isso, não sou eu, né? Então, se os parentes estão falando, eu respeito. Vida que segue. 1h19 da tarde agora, chega pra cá Danilo Dias. Rapaz, eu não sei se a pior contratação foi o Edson Carioca, não. Eu votaria no Diego Torres do Vila, pela expectativa criada, sabe? E o Diego Torres aqui foi péssimo com a camisa do Vila Nova, péssimo dos péssimos, não jogou nada. Mas o Edson Carioca é um candidato forte também, muito forte. E melhor eu não sei, cara, o Thiago Painhussé é candidato, esse Marcelinho, baita contratação do Watson, né? Outro jogador que tem ajudado bastante também, né, no Goiás de contratação, cara, não tem, né? O Anselmo Ramon é um jogador interessante, mas não tá jogando aquilo que a gente sabe. O Benítez é interessante, mas também não tá jogando aquilo que sabe. Enfim, craque, eu quero teu voto. O Maestro Tim votou aqui no Marcelinho como a melhor contratação e votou no Edson Carioca como a pior. Pra você, qual a grande contratação do futebol goiano até o momento? E, né, na contrapartida, no outro extremo, quem foi a pior contratação? Conta tudo pra mim, não me esconda nada. Cracaço Danilo Dias, boa tarde. Boa tarde, Thiago Menezes.
Ótima quinta-feira para você, para o maestro ídolo, o Carlos Eduardo Tim, e também para o Jean Lopes. Um boa tarde especial para nossa audiência que está nos acompanhando, seja na frequência 90.7 ou também no canal do YouTube. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Thiago, uma pergunta bem subjetiva, que engloba os 3 clubes, as suas movimentações nesse ano de 2025, em 6 meses aí de contratações, partindo para o 7º mês, aonde o mercado abre-se amanhã. Eu vou analisar não só o nome, eu vou analisar o que ele fez ao longo desses 6 meses, né? Contratações que chegaram lá em janeiro, outras que estão chegando ainda, porque se a gente for analisar nome, para mim, facilmente eu colocaria o Benítez aqui como uma das maiores contratações pelo nome, o Anselmo Ramon também, o próprio Juninho, então, que lá na altura eu até citei o Juninho como uma das grandes contratações do Goiás. Tirar um jogador que está 8 temporadas num clube como o América Mineiro e trazer para cá, continua sendo uma grande valia. Mas eu vou analisar o melhor, que para mim foi o que ganhou um título com um time depois de 19 anos. Ele chegou liderando o vestiário, chegou com seu estatuto de entregar mais de 30 jogos na Série B no clube no qual estava na temporada passada. Pegou a faixa de capitão, organizou o sistema defensivo, foi campeão, foi líder, participou do gol do título, inclusive o gol que deu a vitória para o Vila Nova contra o Anápolis. Para mim, Thiago Paiunçá é sim a melhor contratação nesses 6 meses. Estou analisando desde janeiro até o mês 6, julho ainda estamos por percorrê-lo. Então, para mim, Thiago Paiunçá carrega esse estatuto de a melhor contratação do futebol goiano. Para mim, essa é a minha opinião, por ter conquistado um título que o Vila Nova já lhe fugia há muito tempo, por ter sido primordial no sistema defensivo. Ainda teve uma lesão a meio do caminho na sua parte da costela, mas para mim, eu vejo o Thiago como esse xerifão, esse cara importante hoje e foi também durante o Campeonato Goiano e também na Copa do Brasil, até onde o Vila percorreu. Para mim, a pior contratação, ela passa também pelo que o Tim falou, concordo com o mundo da mesma opinião. Esperava-se muito do Edson Carioca por ter vindo com o Jair Ventura, 3 anos de contrato, um contrato mais extenso, foi a pedido do Jair, que trabalhou com ele na temporada passada. Ele mostrou que tem talento, está jogando no nível acima do que o Goiás está hoje, tá indo bem no clube lá, com o treinador que esteve aqui também no futebol goiano, mas eu não vou ficar com ele como a pior. Eu esperava um pouco mais do Zé Hugo, que para mim fica com o título de pior contratação, entregou muito pouco, assim como o Diego Torres também, mas eu não esperava tanto do Diego Torres como eu esperava de um jogador que teve um acesso em 2023, um jogador que foi primordial pro Vitória nas suas entradas, nas suas ações, o torcedor, a forma como o torcedor baiano o tratava. Então eu esperava um jogador irreverente, um jogador rápido, incisivo, ganhando profundidade, um jogador que ia ser uma seta apontada sempre à baliza do adversário, e ele não conseguiu calçar. Não conseguiu ter evolução, não conseguiu fazer muita coisa ou nada, não conseguiu ser um ativo pro Goiás, ou nada fez no Campeonato Goiano, ficou aí perambulando. Então para mim o Zé Hugo foi sim. O Torres, querendo ou não, ele foi uma decepção pro torcedor colorado, mas ele ganhou o título, ele fez gol, ele foi titular, ele ajudou pouco, mas ajudou, foi campeão, sai daqui com o título. Já o Zé Hugo nada fez, então para mim fica o Zé Hugo como o pior e o Paiunçá como o melhor até o momento. Muito bem, gente, 83 likes no canal do YouTube. Me dá pelo menos 150 antes da gente finalizar aqui o primeiro bloco. Mais 6 minutinhos para você participar, deixar o seu like também, a sua participação, tá? Vai deixando o teu like no canal do YouTube. Daqui a pouco mais uma passada aqui no chat ao vivo. Deixa eu dedicar o programa de hoje aqui para dona Sônia. Dona Sônia, mamãe do nosso Matheus da Atlanta Contabilidade, né? Mulher guerreira, mulher abençoada, que fez uma família maravilhosa, né? Uma família abençoada, filhos que cresceram na vida, que venceram na vida, muito por conta desse exemplo de mãe. Alô, dona Sônia, beijo aí pra senhora, beijo no seu coração, muito respeito, muito carinho, muita saúde acima de tudo, tá? A senhora merece tudo de melhor e tem uma família linda, maravilhosa. Parabéns, mais um ano de vida, de saúde, muito amada aí pelos filhos, pela família inteira. Então o programa de hoje sendo dedicado pra dona Sônia, mamãe do nosso Matheus, lá da Atlanta Contabilidade. 1h24, debate das eras, oferecimento GT Autopeças, a líder de Goiás. 4 lojas na Grande Goiânia. Amiga do futebol, amiga da qualidade. 3265-3333. GT Autopeças. Na estrada o que importa é segurança, economia e confiança. Pneus Express, são mais de 20 anos com toda a linha de pneus de carga leve e pesada. Se você precisa de pneus novos ou recapados para sua frota, ligue agora. 3272-1881. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente.
Essa quinta tá combinando com uma bela noite de queijo e também de vinho. Na adega do Hiperboreira você encontra ótimos rótulos e divide até 3 vezes sem juros. Tudo que você precisar, meu amigo, tem no Hiperboreira. Dê uma chegada lá e aproveite. Hiperboreira, gente da gente, 100% goiano. Primeira mão Saga, atenção para este recado da Primeira Mão Seminovos. Em julho você compra a sua caminhonete de qualquer marca com 20 mil reais a menos da tabela FIP. Aproveite, acesse agora primeiramãosaga.com.br e Atlanta Contabilidade, confiança que gera resultados. Entre em contato e conheça todos os nossos produtos. Gente, o atendimento é maravilhoso. Atlanta Contabilidade, 62982360008. Alô, Neto Lobo, tá ligado com a gente? Wesley Carvalho, acabei de dar o meu like. Abraço, Thiago. Grande Wesley Carvalho. Obrigado pela audiência, obrigado pela moral. Átila Almeida de Oliveira, mandando aqui símbolos do Vila Nova. Amorim José, assistindo o programa direto de Porto Velho, Rondônia. Excelente programa, parabéns. Alô, Rondônia! Rapaz, o norte é nosso, hein? O norte é nosso. Audiência da Band News na região norte do Brasil também. Que coisa maravilhosa. Porto Velho, terra boa. Um abraço aí pra todos vocês, em especial pro Amorim José. Alex Oliveira, Thiago, o Atlético vai sentar no colo do papai passando. Não vai não. Não vai não, sábado é dia de mucura assada. O Dragão vai soltar fogo na mucura. Vamos vencer o jogo, gosto muito da mucura, mas sábado não tem pra ninguém não, é Dragão do Brasil. Uma das camisas mais pesadas da Série B, fazendo a festa e conquistando o resultado. Alô, Erison Torres, próxima rodada, diferença de 10 pontos, cairá pra 7, entre Remo e Paysandu. E no final do campeonato, o Paysandu terminará à frente do Remo. Falei isso aqui há muito tempo, Erison, também acredito nisso. Papão da Curuzu vai ser o paraense melhor colocado nessa Série B. Confia em mim, vamos comigo que você passa de ano. 1h26, vem aí o nosso Jean Lopes. Falei aqui com o Tim, falei aqui com o Danilo Dias. Pro Maestro Tim, a melhor contratação foi a contratação do Marcelinho do Atlético, a pior contratação do Edson Carioca. Pro craque Danilo Dias, a melhor contratação do Panho Sá, zagueiro do Vila, a pior contratação do Zé Hugo. E pro Jean Lopes, coloca essa cara cansada também, que é muita beleza só comigo aqui na tela. Aí sim deu uma equilibrada. Tem o Thiago Menezes bonito, lindo, maravilhoso. E tem o Jean Lopes também com essa cara cansada. Fã de Vini Júnior, grande Jean Lopes. Jean Lopes, fala pra mim, pra você, qual foi a melhor contratação do futebol goiano até o momento? E qual foi a pior contratação do nosso futebol em 2025? O que não falta é nome, né? Volta lá a cartela rapidinho, deixa eu fazer uma conta aqui, me ajuda, Tim. Cartela do Goiás primeiro. Eu já fiz, viu, Thiago? 73 jogadores ao todo. Nossa, é muita gente, hein? Fala, Jean Lopes, 19 do Goiás, 24 do Vila e 30 do Atlético. É muita gente. Boa tarde para você, Thiago Menezes. Grande abraço. Tim, Danilo, grandes amigos, um abraço a vocês e um abraço ao querido ouvinte da Band News FM. Thiago, então, 73 contratações dos 3 times goianos. Eu contei nas cartelas que ficaram aí mostradas no nosso vídeo. Goiás 19, Vila Nova 24, Atlético 30. Então não dá para avaliar assim rapidamente quem foi a pior contratação. Eu vou então usar o critério dos jogadores que eu esperava algo e eles não deram respostas. Por exemplo, no Atlético, eu esperava mais do Caio Dantas. Ele não deu resposta. Eu esperava mais do Cauã. Ele não deu resposta até o momento. Tem jogado no futebol pragmático, futebol muito comum. Né? Vou repetir, eu não estou falando de jogadores que eu não esperava nada, porque a quantidade é imensa e eu não vou perder tempo com tranqueira. Então, aqueles jogadores que foram contratados para o Atlético, se quer jogar e foram embora, eu não vou perder tempo com eles, vou perder tempo com os que jogaram. E para mim, desses que jogaram, a maior decepção é o Cauã. O Cauã é um jogador que eu esperava muito mais, surgiu no Goiás como grande revelação e não jogou absolutamente, não tem jogado absolutamente nada no Atlético, só marcação, só correria, não dá um chute em gol, não dá uma assistência, né? Um jogador muito aquém do que a minha expectativa tinha sobre ele. O melhor jogador, para mim, disparado, é o Robert, né? O jogador que mais joga bola no Atlético, mais técnico, mais habilidoso, que dá mais assistência, o que finaliza mais, o que faz gols, o que arma o jogo do Atlético, o que pensa o jogo do Atlético. E para mim, o Robert é, nesta temporada, a segunda melhor contratação do futebol goiano. Na meu comentário com a primeira. No Vila Nova não tem como fugir do Thiago Pagnussá, né? O jogador mais regular, o líder, o que jogou mais bola, foi o melhor jogador do Vila Nova no campeonato goiano. O Vila chegou ao título muito por causa do futebol do Thiago Pagnussá. Então, nele eu coloco como a melhor contratação do time.
Mesmo critério do Atlético. Não vou perder tempo com os Vinícius Paivas, com o Gabriel lá, o Gabriel Silva. Não vou perder tempo com esse povo, não. Vou falar dos que jogaram, dos que tiveram sequência. Para mim, a pior contratação do Vila Nova é o Poveda. Porque é o jogador que chegou com status de grande artilheiro, de fazedor de gols, de jogador para desequilibrar, e joga muito pouco, decepciona a cada partida, faz poucos gols, finaliza pouco, e quando finaliza, finaliza errado. Poveda, a pior contratação do Vila Nova dentro do meu critério. Jogadores que eu tinha expectativa. Goiás, Thiago, tem algumas boas contratações e péssimas contratações. Para mim, a melhor contratação do Goiás foi o Benítez, porque é o mais técnico, o mais habilidoso, o jogador que mais a gente pode esperar um grande futebol. Jean Lopes, e qual foi a pior contratação do Goiás? A pior contratação do Goiás é o Benítez, porque ele não joga. 1h31 agora. Foi, digamos que uma opinião interessante, inteligente do nosso Jean Lopes. Pelo amor de Deus. Agora, essa cara. do Poveda, eu discordo frontalmente também, dele. Uai. O cara eu acho, Vila, meu. Eu acho que o Jean Lopes foi em algum evento lá em Pirinópolis e o Poveda pegou ele na esquina. Não é possível, cara, porque, poxa vida, o cara critica o Poveda aqui toda semana. O Poveda... Você ouviu o meu critério? Não, eu entendi seu critério. Eu não vou fazer um critério, eu não vou fazer uma análise sobre 73 jogadores e vários que nem jogaram, não tiveram sequência. Poveda te fez mal em alguma cachoeira? O meu critério foi em cima dos jogadores que eu tinha expectativa de jogar um grande futebol e não corresponderam. Poveda te fez algum mal em alguma cachoeira? Todos nós esperávamos que ele fosse um jogador... Nós estamos chegando no meio do ano, o cara fez meia dúzia de gols na temporada. O artilheiro do time na temporada foi campeão goiano. Peraí, poxa. Cara, o Poveda sim. O Vinícius Paia foi campeão goiano também, ô Danilo. Mas não tem os gols. Aqui, eu tô analisando futebol, não tô analisando número, estatística não, meu irmão. Beleza, o Dantas chegou aqui com 10 gols no Guarani, um time morto ano passado, chegou com pompa de ser o cara. Ele foi campeão goiano? Ele fez gol lá? Poxa, valoriza o Poveda também, ô Jean. Eu falei que o Dantas e o Cauã foram as minhas maiores decepções do Atlético. Sim, mas aí você fala do Poveda, pô. Cauã, porque eu tinha mais expectativa. Mas o Dantas também foi tratar muito mal, não corresponde. Mas você não vê, Jean, você não acha, Jean, por exemplo, que o Diego Torres jogou. Ele não só ficou aqui no Vila Nova, ele jogou. O Diego Torres, você não vê que ele foi mais decepcionante com a camisa do Vila do que o Poveda? Eu esperava mais do Diego Torres. Não, porque a minha expectativa no Poveda era maior. Eu comecei meu comentário falando, eu vou usar o critério da minha expectativa. Então, assim, claro. Como a expectativa o Thiago Menezes, para mim, é um dos maiores apresentadores do rádio brasileiro. Se ele um dia fizer uma má apresentação formal, ele vai me decepcionar muito mais do que aquele que eu não espero nada, entendeu? Você é um critério pessoal. É um dos maiores comentaristas do Brasil. Eu só espero análise boa, sua, profunda. Não, é lógico que... Se você fizer uma análise rasa, eu vou ficar decepcionado, porque eu espero sempre muito de você, entendeu? Meu critério? Você tem seu critério, lógico, você tem seu critério e tem que ser assim, muito pessoal. É muito pessoal. No meu critério também, até em cima do que o Jean tá falando, e respeito, lógico, eu tinha uma expectativa em cima do Diego Torres. O Jean parece que não tinha essa expectativa, eu também tinha. Eu tinha uma expectativa muito grande em cima do Diego Torres, do Poveda, do Caio Dantas, né, do próprio garoto Cauã, que o Jean também citou, no Goiás da mesma forma, como o Danilo citou, o Zé Hugo, eu coloquei o Edson Carioca, foram jogadores que a gente tinha uma expectativa, que a gente acreditava que ia jogar mais. Mas critério é critério, lógico que cada um tem uma visão e eu respeito muito. Sobre o Poveda, só um dado aqui em nome das maiores marcas brasileiras. Gente, não batemos 150 likes, não, nem 130. Cadê o seu like, amigo ouvinte? Cadê o seu like no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia? Preciso muito do seu like, tá? Deixa o seu like aí, fortalece a gente, deixa a tua inscrição também. Muito obrigado, vamos até às 3 da tarde aqui no Debate das Feras, o principal debate 10 do Rádio Brasileiro. No campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidora oficial da Gelba PC, referência em vedações e componentes hidráulicos. Garantimos alto desempenho para suas máquinas agrícolas. Entrega rápida e suporte especializado. Mais pelo site suprema-go.com.br. 1h34 da tarde, debate das feras, oferecimento mega promoção Bater Shop. Bateria Cedelco 60 amperes, um produto original para veículo Chevrolet com 30 meses de garantia. Só R$420 a base de troca. 3295-2525 da Nove Restaurante, na Avenida Tocantins, setor aeroporto. É muito mais qualidade para você. Venha para o da Nove Restaurante, simplesmente imbatível. Você busca as melhores marcas, ferramentas, melhor preço do Brasil? Aproveite a mega promoção de ferramentas da Casa do Marceneiro. Precisou? Aqui tem.
6 meses sem pagar é só na Belcar, viu? Volkswagen Nivus, bônus de R$15.000 e o seu usado na troca. Belcar Veículos, boa de negócio. E GP Car Centro Automotivo tá anunciando. O seu 20 Band News ganha 1 litro de óleo totalmente de graça. É só falar que é o 20 da rádio mais barrista do seu rádio. Participe e aproveite. Avenida TB3 Jardim América, 3515-7004. O Poveda, ano passado, ele faz 9 gols pelo Avaí na temporada inteira. Pelo Vila, nesse ano, ele já tem 6 gols. É uma quantidade baixa? É. Mas ele já tem praticamente na metade do ano, mais da metade dos gols que ele fez ano passado. Eu também esperava mais do Poveda, mas o Poveda é um jogador que ajuda, é um cara participativo, é um cara de gols decisivos nessa temporada pelo Vila Nova. No Sampaio Correia, quantos gols ele fez? Mas o Sampaio Correia, Jean, foi a temporada extraterrestre dele. Depois do Sampaio Correia, nunca mais ele conseguiu repetir aqueles números, entendeu? Foi uma temporada fora da caixinha. Que eu esperava no Vila Nova. Tudo bem, mas esse Poveda aí já não acontece, já não existe mais há muito tempo. Ele é um jogador aí de 9, 10 gols por temporada de 3, 4 anos pra cá. E ele já tem 6 aqui no Vila Nova. Então, assim, Thiago, o Poveda faz uma temporada espetacular, longe disso. Mas também é longe de ser uma temporada fraca. Não é. Ele joga muito mais que o Caio Dantas, por exemplo, que o Danilo Dias disse aqui com toda a razão do mundo, que foi a grande contratação para ataque do começo da temporada. O Caio Dantas, para mim, sim, é uma grande decepção. O Poveda eu não coloco nessa lista. Ele faz uma temporada abaixo. Eu citei o Caio Dantas quando eu falei do Atlético. Não, sim, perfeito. Eu respeito a sua opinião demais, até porque é um critério pessoal seu. Agora sim, eu não vejo essa temporada tão fraca do Poveda como você tá pintando. E essa questão de expectativa, às Até vezes eu tenho porque, expectativa maior em cima do jogador, o Jean tem de outro. É muito subjetivo. E tem um agravante. Tem um agravante. O Vila não é um time que joga construindo. O Vila é muito mais um time, era um time nas mãos do Lacerda, que comandou o Vila Nova em 80% dos jogos. Era um time muito mais reativo do que um time construtivo. E isso prejudica o camisa 9 também, porque você não tem aquela quantidade de bola, você não tem laterais que cruzam a todo momento. Então é uma série de fatores que explicam essa quantidade baixa de gols do Poveda. Ou não? Né? Sim. Tudo isso é relevante. Que se você tem um time que ele é muito mais agressivo, muito mais ofensivo, ele facilita o atacante ser mais participativo, ter mais oportunidades, automaticamente fazer mais gols. Mas eu respeito demais, a questão de critério é muito isso mesmo. Expectativa, a gente cria expectativas, né? Você pega, vamos pegar aqui uma grande decepção do ano passado, foi o Thiago Galhardo, pelo menos na minha visão. Eu tinha expectativa, o Goiás fez uma contratação de um cara diferente. O cara chegou aqui, o cara não queria nada, um cara não quis ajudar, não tinha entregue, não tava nem aí com o clube. Então, você gera uma expectativa em cima do jogador e ele te decepciona. Então isso é muito relativo, cada um tem uma. Eu tinha uma expectativa muito grande em cima do Diego Torres também, pelo que eu tinha visto dele já no CRB principalmente, pelo meia, é um meia clássico ainda no futebol que está em extinção. Então eu criei essa expectativa e fui decepcionado, mas cada um tem a sua, né? Cada um cria uma expectativa, igual o Danilo criou em cima do Zé Hugo, pelo que ele fez no ano passado, pelo acesso que ele criou. Mas a culpa é dele também, né? Do Danilo. Não, mas ele jogadores que fizeram uma temporada em outro lugar, a gente tá falando do Caio Dantas. Olha o que o Caio Dantas fez no ano passado, no time foi rebaixado. Nos 2 últimos anos, né? Um time foi rebaixado, foi o pior time, o Guarani. Aí ele conseguiu fazer 10 gols num time ruim, imagina num time bom. Aí chegou aqui também, decepciona.